ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. A casa que Jesus habita é diferente. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A casa que o Senhor habita nunca mais será diferente. Aleluia, Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos começar uma sequência de... O som tá legal aí ou é só o meu que tá ruim? Tá chiando? Um pouquinho. Agora ele melhora. Da outra vez estava assim, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Me ajuda muito, porque se eu tirar a mão do microfone, eu acho que eu fico solto. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos começar a trabalhar Atos 3. Nós entraremos numa sequência de palavras, irmãos, sobre o avivamento. Como virar um avivamento. Amém? E o livro de Atos, ele mostra, na verdade, um divisor de águas. Não que Jesus não seja o divisor de águas, porque só de nós hoje falarmos, né, 2025 depois de Cristo é um divisor verdadeiro, né? Em 2022 anos se passaram o nascimento de Jesus Cristo. Mas o livro de Atos, ele é um divisor pelo novo projeto, pelo cumprimento de Jesus, que eu irei, mas o meu Consolador virá. E no livro de Atos, a partir do 2, nós vamos viver o avivamento de Deus nos apóstolos. Nós vamos ter um novo projeto, um novo segmento com os apóstolos. Eu tomei ruim hoje, não sei se eu não tomei meu remédio hoje. Não é cardenal não, irmãos, é só remédio da pressão. Mas amém, vai ser bênção. Creio eu que Deus vai falar conosco, amém? Ontem nós fomos na casa de um casal, uma família abençoada. Nós fomos honradíssimos naquela casa. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Deus possa fazer o que nós não damos conta de fazer, mas nós nos sentimos honrados na casa do nosso irmão Paulo e da nossa irmã Maria de Fátima. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês grandiosamente. A próxima vez nós leva mais gente. Oh, bênção de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, futuramente nós teremos um aprimoramento teológico na igreja. Futuramente também, muito em breve, vai vir pastores de fora que vai estar aplicando um curso basicamente de obreiros ou de renovação para a igreja. Então Deus pôs no meu coração esta palavra que nós vamos iniciar ela hoje. Não sei data que terminaremos, mas hoje eu quero tocar um ponto. E se Deus permitir, o próximo domingo outro ponto. E ela vai abrir o nosso entendimento cada vez mais, porque eu creio que isso é o propósito e projeto de Deus nesse santuário. Amém? Abram as vossas Bíblias no livro de Atos 2. Atos 2, 42. Quem não trouxe Bíblia, acompanhe na tela. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, continuação do livro de Lucas. 2, versículo 42.
Nós vamos ler aqui apenas o 42 e o 43. Está escrito assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vou ler o 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando todos estão juntos no mesmo propósito, tudo se torna igual. Não vou continuar, porque senão aqui vai tocar alguns pontos financeiros que não é a hora. Mas, irmãos, como eu estava falando para os irmãos, o livro de Atos, ele é um divisor de águas. E quando nós possamos ver, fora os milagres que Jesus Cristo fez, grandiosos, mas homem, dificilmente a gente ouvia falar quando Moisés orava e Deus fazia, Deus mudava. Quando Elias orava e Deus curava, Deus ressuscitava. Eliseu, da mesma forma. Só que a gente vê um ponto ou outro. Quando Jesus veio, milagres e milagres aconteciam. Curas e curas, libertações, demônios sendo expulsos. A gente não vai ver isso em tanta frequência no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus demonstra o poder de Deus na terra. Mas nós sabemos que Deus e homens têm diferença. Aí o que Deus faz? Quando eu subir, mandarei o meu Espírito, e o meu Espírito nos apóstolos fará prodígios e milagres. E assim aconteceu. A gente olhava para a igreja primitiva e via sinais e maravilhas acontecendo a todo tempo. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas, pessoas mudando de projetos errados para os projetos certos. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava. Então, entrando neste projeto, nós olhamos para o nosso agora, o eu agora. Às vezes nós não entendemos por quê. É o mesmo Espírito. Jesus subiu e falou: o meu Consolador virá, e dele grandes sinais e maravilhas acontecerá. Se creres, farás obras maiores do que a minha. Isso não é palavra minha, é palavra de Deus, bíblica. Então, o que acontece é que naquele tempo os milagres aconteciam. Nós olhamos para os dias de hoje e não vemos os milagres acontecer. Por quê? Não parece que o Espírito que veio, que curava, que libertava, que restaurava, voltou? Porque hoje a gente não vê. Se a gente procurar, a gente vai encontrar igrejas que dizem: hoje terá cura e libertação. Naquela época não tinha. Naquela época o Espírito Santo ele tinha autonomia, ele curava e libertava quando ele queria. Hoje não, hoje os pastores falam: venha, porque hoje o Espírito Santo vai estar aqui curando, libertando. Se nós procurarmos cura, libertação, dons, nós vamos encontrar mentira. Pessoas falando que você vai ser um grande câncer ia te pegar e você está sendo curado. Mentira, não tinha nada em você. Fora outras e tantas mentiras que eu não vou entrar, mas os irmãos conhecem mais do que eu. Quantidade de mentiras e mentiras. Mas se nós formos olhar para a nossa própria história, nós veremos que houve lugares onde teve curas e libertação no nosso tempo. O problema é que talvez está faltando um pouco de nós, não é? Está faltando um pouco de nós pagarmos um preço a mais, buscarmos a mais. Porque
se nós não pagarmos preço a mais, nós vamos correr atrás de homens mentirosos que vão dizer que está acontecendo algo que não está. Falar, entregar a profecia que você vai conquistar o não sei o que Deus está falando para eles, pessoas que nem contato com Deus têm. Mas se nós pagarmos preço, o poder de Deus é o mesmo que agiu nos apóstolos. Irá acontecer conosco. As mesmas mãos que nós usamos para trabalhar, será usada por Deus para curar, para libertar pessoas. E nós olhamos essa diferença. Aqui Lucas vai levantar pilares para mostrar por que havia tamanho poder naquela época. Nós acabamos de ler aqui no 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo estava ali determinado a fazer algo, a andar num caminho onde muitos às vezes não dão conta de segurar, onde muitos às vezes não firmam muito tempo nesse caminho. Também nós vamos ver Lucas demonstrar que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão, ela perseverava nas orações e etc. Em Atos dos Apóstolos 2, é basicamente esse é o início dele. Eu não estou contando toda a história, porque a história vai demonstrar o que eu estou falando, do poder de Deus agindo em todos os pontos. Não só estes apóstolos, mas apóstolo Paulo também. Por quê? Porque havia grande busca, pessoas que pagavam preço por aquilo. Também é bom observarmos, minha garganta não está muito boa, que antes de acontecer tais itens, tais curas e libertações e restauração, antes de tudo isso, é o Atos 2:42. Permaneciam unidos, em união, em perseverança, buscando, orando, pagando preço. Há um tempo atrás, acho que 2, 3 semanas atrás, nós pregamos aqui de homens de Deus são forjados em segredo. Não sei qual dos irmãos estavam aqui, mas essa palavra foi tão interessante. Deus me deu alguns pontos tão interessantes, que se nós formos analisar 3 anos de Paulo, que ele ficou sumido, ninguém sabe onde estava. É Deus estruturando e preparando. Jesus Cristo, dos 10, 12 anos de idade até os 30, ninguém sabia, não tem relatos. Moisés, de criança, a Bíblia fala dele, criança e homem. Então, de criancinha, bebezinho de colo, ele já começa a contar a história de Moisés, homem. Por quê? Porque há um tempo de preparação para Deus. Há um tempo que o homem tem que se reservar para estruturar, para buscar e chegar a um certo nível para começar a trabalhar. Eu queria pastorear a igreja, pastoreei a igreja há 20 anos atrás, mas não tinha a estrutura correta, precisava de algo a mais. Não é o ponto, não vamos insistir nesse ponto, mas é necessário uma preparação para que chegarmos a tais níveis. Este povo estava determinado a esperar o Consolador que viria. Para me finalizar e entrarmos na palavra, Lucas narra algo muito importante. Nós vamos escutar Lucas falando: e perseverar, e perseverar, e perseverar. A palavra que eu quero começar aqui no primeiro ponto é muito simples, é perseverar. Perseverar. O que é perseverar? Pesquisando perseverar,
praticamente a gente já sabe, né? Insistir, né? Mas eu gosto de tudo que eu vou pregar, eu pesquisar alguma coisinha, a gente não sair fora do trilho. Perseverar significa pessoa que se mantém firme, constantemente, ou inabalável em suas atitudes, sentimentos e resoluções. Firme. Deu o que der, tá aqui, filho. Esse é o perseverar. Quando aquele povo entrou, não sei se era casa, um templo, e começaram a buscar a Deus, esperando, porque Jesus Cristo falou: vou subir e mandar o Consolador, não saia de Jerusalém, aguarde, porque o Espírito Santo de Deus irá vir sobre vocês. Eles entraram e começaram a orar, começaram a buscar incessavelmente. Quantos ali que abandonaram, não aguentaram? Não adianta. O que nós estamos fazendo aqui há tanto tempo e não sai nada? Quantos abandonaram? Quantos desistiram? Além disso, quantos outros não saíram zombando? Tem um bando de louco ali. Estão ali falando alto, né? O pessoal na igrejinha ali na esquina ali, que eles ficam uma barulheira lá falando como coisa que ia acontecer. São pessoas que não acreditam que vai acontecer. Criticam, porque não creem mais. Às vezes nem são separados por Deus. Agora nós que fomos separados por Deus, nós temos que pegar isso aqui como lição, porque insistentemente continuaram, perseveraram em oração até o Espírito Santo de Deus vir. Isso é muito importante, irmãos, nós perseverarmos no projeto de Deus, porque há um tempo vai chegar ao fim. Quando nós temos algo para fazer, nós temos algo para concluir, persista nele. Nós não podemos parar no meio do caminho e desistir. Quando a gente brinca muito falando que nada e morre na praia, é essas atitudes de começarmos e às vezes não dá conta de chegar ao fim por falta de ânimo. Mas se nós insistirmos um pouquinho mais, nós veremos o fim. Sabe o que é o mais importante disso tudo? Porque quando nós estamos numa batalha para conquistar algo, nós temos que ter a convicção que Deus está conosco. E se você tiver a convicção que Deus está conosco, a Bíblia diz que não há uma guerra que Ele não venceu. E se Deus está contigo, então há uma garantia que você já é vencedor. Só não chegou até o final, mas está a caminho. Aqui nós vemos que este povo estavam firme, enquanto outros criticavam. É importante também entendermos que os nossos objetivos, às vezes, não alcançáveis, nós não alcançamos ainda, mas se nós não continuarmos insistentemente aos nossos alvos, como é que eu falei aqui? Porque muitos criticam e não conseguem, e poucos conseguem. É porque quem critica para no caminho, quem quer conquistar continua, né? Tem umas corridas aí em São Paulo aí de não sei quantos metros a maior parte fica para trás, 30% chega ao final. Por quê? Porque chega a uma certa distância e fala, ainda falta. É o que eu gosto muito de dizer, não olhar muito o tamanho do gigante. Você tem que olhar a vitória que está por trás. Se você ficar olhando o tamanho do gigante, você fala, não dá. Porque quanto mais perto você chegar, maior ele fica. Vocês estão entendendo, irmão? Quanto mais perto da vitória, maior é a dificuldade. Eu estou ficando treinado em pregar sobre isso, porque estou vivendo. Quando a gente começa a viver, a gente fica refiado. Uma viúva, livro de Lucas 18, 2 ao 7, não precisa de projetar, mas vai contar a história de uma viúva que tinha uma causa na justiça e insistentemente ela pedia,
eu quero justiça, eu quero justiça. E o juiz não acreditava em Deus, mas por insistência, por insistir, por não desanimar, por perseverar, ela venceu. Quando nós perseveramos, é uma demonstração para Deus que nós não vamos abandonar. É uma demonstração, nós estamos mostrando para Deus que Deus deu o que der, eu estou aqui. Eu estou firme. Essa batalha está doída, mas eu vou vencer com o Senhor. As atitudes para Deus muda tudo. Né? Nós não podemos olhar, se nós olharmos para o livro de Daniel, quando Daniel chega à Babilônia, Daniel chega arrasado. Daniel perdeu o seu lar, perdeu a sua cidade, perdeu o seu templo de adoração, perdeu os seus pregadores, pastores, os seus líderes, perdeu o familiar, perdeu o amigo, perdeu tudo. Andou não sabe quantos dias como escravo arrastado, chegou lá, não quis misturar com as coisas do mundo. Independente do que eu passei, eu continuo servindo ao mesmo Deus. Isso mexe no coração de Deus. Nós temos que acordar para esses detalhes, porque para nós mexermos no coração de Deus, nós temos que mostrar as nossas atitudes. E a atitude aqui é perseverar. Ser perseverante em oração, em retidão, em busca, e Deus vai fazer acontecer. Amanhã ou depois vai mudar. Deus vai mandar uma unção sobre essa igreja. Deus vai levantar este povo. Deus vai restaurar. Deus vai dar argumento, atitude, restauração, prosperidade, palavra. Daqui sairá pregadores, empresários. Se prepare, igreja. Insista no projeto de Deus. Segundo ponto. E perseverar, é uma palavra difícil, né? Na doutrina dos apóstolos. Segundo ponto, perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? São os pilares que eu falei. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aqui só tira a perseverança para poder diminuir, porque senão fica um versículo grande demais sem precisão. Mas seria assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam na oração. E todos esses pilares havia perseverança, havia firmeza. Não vamos abandonar. Quer dizer, a igreja estava unida em um propósito. Às vezes, um irmão, uma irmã está doente, nós queremos que esse irmão, essa irmã seja curada, mas a igreja não persevera num fim. Vocês estão entendendo? Aí junta um irmão, só ora, o pastor não ora, ou o pastor ora, o irmão não ora. Então aí fica poucos guerreiros para grandes batalhas. Quando a igreja está unida, quando a igreja está trabalhando junto e perseverando a um foco só. Hoje o pastor está bem, vai dizer que está meio dodói, eu acho. As conquistas chegam quando nós vamos o mesmo caminho. Todos trabalham juntos, todos querem o mesmo propósito, todos querem o mesmo fim. Aí acontece. Antigamente existia um caderno, não sei se existe isso mais, caderno de caligrafia. Não tem isso mais não, né? Acabou? Tem? Temos que ir lá. Nós é velho, Cássio. Isso que tem. Ele tinha as letras em cima, os números. Como eu tinha, minha letra não era boa, o professor passou tudo para mim. Minha letra era tão ruim que eu escrevia, parecia que eu estava falando em línguas. Escrevendo em línguas. Não só falava, mas escrevia. E aí,
Aí tinha que escrever, copiar do jeito que era. O A fazia uma linha, acho que era 20 vezes, não sei a quantidade, da mesma letra, do mesmo jeitinho, da mesma forma, todas. A linha de cima era as originais, as de baixo começava a ser eu fazendo. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É seguir a Cristo do jeito que Ele é, do jeito que Ele fez. Então, qual que é o nosso projeto? É escrever, continuar no caminho, imitando do jeito que Ele era. Amém? Cada passo, cada ponto. Eu não dou conta de andar como Cristo, mas eu tento pisar como Ele pisava. Eu tento caminhar como Ele caminhava. Se nós insistivelmente querer melhorar, nós melhoramos. A cada culto, a cada dia, a cada trabalho. Não existe isso. Já estou velho, não aprendo mais. Mentira. Qualquer um que pegar um volante, minha mulher tem um negócio, acho que quando eu dirigir lá em Goiânia, nunca. Tá. É só insistir, vai dirigir. Aprende primeiro aqui, né, Cássio? Depois dirige lá. Então, é insistência nossa de querer fazer melhor, nós vamos melhorando no caminho. E quando é para Deus, parece que é mais fácil. Não sei se é porque eu faço com mais amor, mas eu aprendo mais fácil. Meus pastores, sabe, os puxão de orelha deles são levezinhos, falando, faça, seja você. Sabe, não imita, não pega nada da internet, não. Faça novo, faça diferente. Então, quando a gente quer fazer, quando a gente tem vontade de fazer, Deus dá. Deus dá. Aí você começa a andar como é Cristo andava. Aqui, a doutrina dos apóstolos, os apóstolos pegaram de Cristo. Cristo ensinou, andou com eles e passou um projeto para eles. Aí depois disso, eles vieram e passaram um projeto que nós seguimos até hoje. Como é que Paulo diz? Faça como eu faço, assim imite a mim como eu imito a Cristo. Por quê? Porque o próprio, creio eu, que o próprio Cristo ensinou ele durante esses 3 anos que ele possuiu. Há um tempo de estruturação, há um tempo nosso de crescimento. Queira ser e será. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto. Seja perseverante radical. Vixe, pastor, radical. Radical. Vocês já repararam nas palavras, nos discursos de Jesus? Jesus era radical nas suas palavras. Não, pastor, você está enganado. Jesus pegava muito leve, as palavras de Jesus era gostosas. Jesus batia dolorido. Jesus falava assim, bando, os escribas e fariseus, bando de sepulcros caiados. Vocês ficam na porta do céu, nem deixam entrar e nem entram. Isso é radical. Não é radical? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor que você entre no céu caolho do que seja lançado no inferno com os 2 olhos. Isso é radical. Se quiser vir após mim, essa é mais pesada. Ele fala, se quiser vir, se quiser. Não estou chamando não, estou obrigando ninguém não. É se quiser, é após. É aqui atrás. E é do jeito que eu quiser. Toma a sua cruz, pega seus problemas, você não vai vir sozinho também não. Traz todos os problemas e siga. Isso é radical.
Às vezes nós não entendemos, mas nós temos que ter posturas radicais. De ter o que der, vou continuar firme nessa trajetória. Ter o que der, eu quero conquistar. Amém. Minha voz já quase não está saindo mais, mas amém. Seja, irmãos, quando nós pegamos, nós tomamos posse e falamos assim, vai acontecer na minha vida. Quando você toma a atitude de fazer, o diabo já vem para desmanchar. Isso é natural. Você começa a fazer e já começa as coisas a dar errado. Você fala, não é possível. Aqui na igreja teve um irmão que saiu, dizendo aí que depois que ele veio para a igreja, as coisas na vida dele tudo piorou. Não duvido não. Porque quando nós tomamos uma atitude, aí o diabo começa a querer atrapalhar. Começa a querer, sabe? Mas é nesse caminho mesmo que você vai. Uma vez eu escutei um amigo meu falar, não estou aguentando mais não, o diabo está cruzando comigo todo dia. Eu falei, então você está no caminho certo. Continua. Ele não pode ir no mesmo rumo que você está, ele tem que cruzar com você, vai para um lado e você para o outro. Se nós insistimos que vai conquistar, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor falou para eles, vou dar uma chance para vocês. Sabe por que Nabucodonosor vai conversar com eles? Nabucodonosor não poupava ninguém, mas ele era amigo de Daniel. Daniel era o segundo na corte. Daniel tinha entregado profecia para ele. Ele era amigo de Daniel e os meninos eram amigos de Daniel. Ele falou, eu vou poupar vocês. Eu vou pedir para tocar a harpa de fora. Nem sei se vocês estão. O saltério, os tambores, e toda sorte de música. Depois que tocar, vocês vão adorar o Deus, a estátua que eu levantei. Se não adorar, vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Olha como é que Sadraque, Mesaque e Abednego responde para ele. Fala, rei, não gasta seu tempo tocando um instrumento para nós não. Porque nós não vamos adorar. E outra coisa, o nosso Deus é capaz de nos tirar dessa fornalha do Senhor. Mas se Ele não quiser nos tirar, nós continuaremos perseverando. Aleluia, Jesus. O interessante é perseverar. Mas eu vou morrer por isso. Mas você tem um lugar separado no céu. Persevere. Insista. Continua no mesmo propósito, que Deus vai te honrar. Aleluia, Jesus. Insista e Deus vai te honrar. Só quem crê nessa palavra se põe de pé, que eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor gosta demais do Salmo 1. Ô, Salmo abençoado. Vamos lá de novo no Salmo 1. Primeiro Salmo. Primeiro capítulo, primeiro versículo, segundo versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita nela de dia e de noite. O que o salmista está dizendo aqui? O homem e a mulher que evita as coisas erradas, que evita envolver com coisa que não se deve, com palavras que não se devem, que evita sentar na roda de pessoas que conversam só o mal e produz o mal. Antes disso, ao invés de fazer isso, ele persevera na palavra do Senhor. Ele vai ser uma árvore plantada junto ao ribeirão de águas. É só perseverar. É só perseverar que ele vai prosperar. Ele vai crescer e ele vai conquistar. Senhor Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Fala, meu Deus, com os teus filhos. Fala, meu Deus, porque a boca do teu filho é pequena e fraca, mas o Senhor tem o poder de encher os corações. Enche
Senhor, os teus filhos. Fala, Senhor, melhor em cada coração. Ensina-os a andar no caminho, na retidão e perseverar na tua palavra, no teu conhecimento, na tua doutrina, nas tuas orações, no partir do pão, porque o Senhor é Deus que enche a igreja. Encha esse povo, encha, meu Deus, com a tua glória, encha, meu Deus, com os teus propósitos e desígnios, para que possamos, meu Deus, andar debaixo da tua lei. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Só quem recebe dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia.